Bom dia, irmãos queridos. Neste sábado, dia 11 de junho, festa de São Barnabé Apóstolo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. Anunciai, curai, ressuscitai, expulsai demônios. Não leveis ouro, dinheiro, sacola, túnica, bastão. Esse é o trecho que sustenta a vida de muitos na Missão Belém. Tudo está a serviço do anúncio e Jesus pede a escolha radical da santa pobreza aos seus enviados. O pensamento de Jesus é claro. Não tanto uma questão de sandália ou chinelo ou nada, mas de ser realmente pobres, por dentro e por fora, para experimentar o poder de Deus. Nada possuir, nem a si mesmos, para tudo receber do nosso Pai querido, como os lírios dos campos e os pássaros do céu. Essa é uma evangelização constante e sem palavras. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a festa de São Barnabé. Por isso meditamos este Evangelho, sobre o qual vamos refletir a partir de uma homilia bonita do nosso Papa Bento XVI, que nos apresenta esse santo e indiretamente comenta este Evangelho. Vamos escutar e meditar juntos. Diz Papa Bento XVI: Barnabé significa filho da exortação, ou filho da consolação, e é o apelido de um judeu levita originário de Chipre. Tendo-se estabelecido em Jerusalém, ele foi um dos primeiros a abraçar o cristianismo, depois da ressurreição do Senhor. Com grande generosidade vendeu um campo de sua propriedade, entregando a quantia aos apóstolos para as necessidades da igreja. Foi ele quem se fez garante da conversão de Saulo, junto da comunidade cristã de Jerusalém, a qual ainda desconfiava do antigo perseguidor. Tendo sido enviado a Antioquia da Síria, onde pela primeira vez o Evangelho foi pregado aos pagãos com grande sucesso, foi buscar Paulo em Tarso, onde se tinha retirado, e transcorreu com ele um ano inteiro, dedicando-se à evangelização daquela importante cidade, em cuja igreja Barnabé era conhecido como profeta e doutor. Assim Barnabé, no momento das primeiras conversões dos pagãos, compreendeu que havia chegado a hora de Saulo, o qual estava em Tarso, a sua cidade. Foi ali procurá-lo. Assim, naquele momento importante, quase restituiu Paulo à igreja. Deu à igreja novamente o apóstolo das nações. Da igreja antioquena, Barnabé foi enviado em missão juntamente com Paulo, realizando o que é classificado como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo,
mas na realidade tratou-se de uma viagem missionária de Barnabé, sendo que ele é o verdadeiro responsável da missão, ao qual Paulo se juntou como colaborador. Os dois chegaram às regiões de Chipre e da Anatólia centro-meridional, na atual Turquia, com as cidades de Atália, Perge, Antioquia de Pisídia, Listra e Derbe. Barnabé e Paulo foram depois ao Concílio de Jerusalém, onde, depois de um aprofundado exame da questão, os apóstolos com os anciãos decidiram separar a prática da circuncisão da identidade cristã. Só assim, no final, tornaram oficialmente possível a Igreja dos Pagãos uma igreja sem circuncisão. Somos filhos de Abraão simplesmente pela fé em Cristo. Os dois, Paulo e Barnabé, porém, entraram depois em contraste, no início da segunda viagem missionária, porque Barnabé tinha em mente assumir como companheiro João Marcos, mas Paulo não queria, tendo-se Marcos separado deles na viagem anterior. Portanto, também entre os santos existem contrastes, discórdias e controvérsias. Isso parece-me muito confortador, porque vemos que os santos não caíram do céu. São homens como nós, com problemas também complicados. A santidade não consiste em nunca ter errado ou pecado. A santidade cresce na capacidade de conversão, de arrependimento, de disponibilidade para recomeçar e, sobretudo, na capacidade de reconciliação e de perdão. E assim, Paulo, que tinha sido bastante rude e amargo em relação a Marcos, no final encontra-se com ele. Nas últimas cartas de São Paulo, a Filémon e na segunda a Timóteo, precisamente Marcos aparece como o meu colaborador. Portanto, não é o fato de nunca ter errado que nos torna santos, mas a capacidade de reconciliação e de perdão. E todos podemos aprender este caminho de santidade. Depois desta controvérsia, Barnabé com João partiram para Chipre por volta do ano 49, estamos mesmo no começo da cristandade. Daquele momento em diante, perdem-se as notícias de Barnabé. Tertuliano atribui-lhe a carta aos Hebreus, e isso não falta de plausibilidade provável, porque pertencendo à tribo de Levi, Barnabé podia ter interesse pelo tema do sacerdócio, e a carta aos Hebreus interpreta-nos de modo extraordinário o sacerdócio de Jesus. Assim termina o nosso Papa Bento XVI, que com grande profundidade sintetiza a vida de São Barnabé, apontando como exemplo para todos nós. Barnabé foi um homem que se entregou totalmente à evangelização, e se não fosse por ele, São Paulo não teria existido. Foi ele que o descobriu, o valorizou, o formou, o introduziu na evangelização do mundo. Depois soube se retirar no momento certo. Muito podemos aprender dele. E agora, irmãos, vamos ler novamente este Santo Evangelho para entender como deve ser o verdadeiro evangelizador. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a.
Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Podemos agora, irmãos, escrever quais são as frases que mais me chamaram a atenção, que mais me impulsionam a seguir o exemplo de Barnabé. Depois desta meditação, podemos escolher o nosso propósito, pequeno, preciso, algo que podemos realmente praticar nesse dia. Agora, como posso pôr em prática, concretamente, este propósito? Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Paz e alegria a todos. São Barnabé seja um exemplo para todos nós, para promover os nossos irmãos e entregar-nos totalmente à evangelização. Paz e alegria a todos. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver.
te dou meu coração sincero para gritar sem medo. Formoso é o teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falta esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti.